aqui para dentro. E aí, alguém já fez pão aí? Ainda não. Ainda não? Nem para testar? Não. Não, mas eu já peguei a receita aqui, pastor. Já? Já vi aqui a receita aqui. Enviou através desse canal aqui. É bom fazer um pãozinho hoje à noite para comer amanhã cedo para ver se dá certo. Aí, às vezes, na hora. Seja como for, vai ser aquele mesmo. Cru, mal passado, se crescer ou não crescer, não vai ter jeito. Vai ser esse, né, Constantino? Minha mulher está fazendo a prova lá. Amanhã tem pãozinho feito em casa, café da manhã. Ah, Tá chegando aí, acho que já acabou. Ai, ai. Mas é bom, o pessoal tem gente que comeu pão o ano inteiro aí com essa receita aí, foi bom. Entendeu? Tem um monte de marido aí fazendo pão. Agora ficaram craque nos pães. Hã? Fala, Zé, paz do Senhor. Tudo bem? eu vou fazer o meu. Ninguém vai reclamar, porque sou só eu. E aí, Zé, tudo bem? Paz do Senhor. Paz, pastor, boa noite a todos aí. Tudo bom? Boa noite, paz do Senhor. Paz, Marisa, tudo bem? Oi, tudo bom? Paz para todo mundo aí. Deus abençoe cada um. E aí, ninguém tem nenhuma novidade boa para contar aí? Uma coisa, né? Aproveitar esse tempo aí, dar um testemunho, conta alguma coisa. Posso falar, pastor? Pode falar. Se Deus quiser, em breve, até o irmão Everton está me ajudando, me assessorando com algumas coisas. E se Deus quiser, em breve a gente vai estar voltando. Se Deus quiser, a gente vai estar voltando para a Zona Oeste. Eita! Oh, notícia boa! Essa é notícia boa. Não tão perto como era, né? Aí na própria Vila Madalena, mas a gente vai estar perto ainda. E esperando só alguns detalhes para poder falar, concretizar isso. Mas eu acredito que mais um mês a gente está com essa resposta na mão. E eu até peço aos irmãos que puderem interceder nessa causa por nós, eu agradeço, porque a luta foi grande, grande, grande. E a gente está quase lá. Em nome de Jesus, a gente vai concretizar isso, né? Legal, muito bom. E aí, quando voltar aos cultos, tudo, a gente quer continuar na IEP, e isso pesou também para a gente votar. E, enfim, é isso, né? Aí, mais um pouquinho, eu bato o martelo e falo, gente, estou morando aqui já, se Deus quiser. Amém. Vamos estar colocando em oração, viu? Que Deus abençoe e abra as portas. Coloque os projetos na mão de Deus. Deixa ele realizar os projetos dele, que vai ser bem. Amém. Viu, pastor? Aquela minha amiga que chama-se Alciane, que estava com Covid, né? Eu pedi oração para a igreja. Ontem ela já saiu da UTI, foi para o quarto e estão só esperando melhorar o oxigênio dela, e acredito que talvez nessa semana ela já vai ter alta. Amém, amém. Ela estava com Covid, estava na UTI, e agora foi ontem, ela foi para o quarto, e até o final da semana, acertando só o oxigênio, agora que ela está fazendo aquele teste, né? Tirando lá o aparelho, aquela coisa lá, e aí, consequentemente, ela deve ir para casa talvez ainda essa semana.
Amém. Glória a Deus. Teve algumas complicações lá, além do Covid, com problema lá no pulmão e tal, mas graças a Deus já saiu tudo, eles disseram que realmente ela já não tem mais o Covid, está só esperando agora baixar esse negócio do oxigênio para poder liberar ela. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Quando que a gente ia imaginar, irmão? Nós já passamos crise de falta de chuva, já passamos crise de chuva demais, mas nunca pensamos que a gente ia passar uma crise por falta de ar, hein? Já pensou? Quem de imaginar que nós íamos ter crise de oxigênio para respirar? Então, veja como Deus é tremendo, né? Tudo nas mãos dele, o poder é dele, o ar que nós respiramos é dele. E como é fácil Deus mostrar como nós somos frágeis, né? Nossa fragilidade. É só Deus falar assim. Pode falar. As grandes potências têm bomba atômica, tem isso, tem aquilo para fazer, para acontecer. Um bichinho que ninguém sabe o que é, ninguém viu, ele está destruindo aí o mundo. Esse é o problema. É isso aí. Deus não precisa de bomba atômica, de armas nucleares, nada disso, né? Nada. Assim como ele disse, haja ar, ele pode dizer não haja ar e acabou. Né? É o fim. Então, ele não precisa mandar outro dilúvio, não precisa inundar a terra novamente. É simplesmente ele dizer chega e pronto. Amém. Vamos orar, meus amados irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião. Vou pedir para a Nélcia. Você ora, Nélcia? Oro. Tá bom, olha para a gente começar, querido. Pai de amor, Pai santo, Pai querido, nós estamos reunidos na Tua presença. Nós pedimos que o Espírito Santo entre aqui na nossa reunião, use o Teu servo como instrumento nas Suas mãos, dai ouvidos para nós ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E abençoa cada um de nós aqui, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Pedir para os irmãos fecharem o microfone aí para ajudar, né, a eliminar um pouco o barulho. Então, meus amados, nós saímos lá da ceia da Páscoa, Jesus com seus discípulos na mesa. Naquele momento, ele revela aos seus discípulos algo tremendo, né, sobre o cálice e sobre o pão. Aquilo era o corpo dele, era o sangue dele. E depois, com o outro cálice, ele revela que ali ele estava selando uma nova aliança, um novo testamento. Naquela noite, ele revela que havia um que iria traí-lo. Acabando a celebração ali, ele chama Pedro de lado e diz para Pedro que Pedro ia negá-lo. Pedro disse que não, que ele seguiria Jesus até a morte. E quando Pedro vê Jesus sendo julgado lá dentro do Sinédrio e ele do lado de fora, ele então nega Jesus 3 vezes. Aí Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, ali onde ele passa aquela noite, e depois é levado para Pilatos, que era o governador ali, representante de Roma ali naquele momento. Pilatos se vê pressionado, de um lado, pelos judeus que estavam com ciúmes de que Jesus se declarava rei dos judeus. Ele se dizia de um novo reino, né? O reino de Deus. Mas ele nunca disse que ele era o rei dos judeus. E Pilatos, quando sabe que Herodes está ali na cidade, ele diz, opa, vou mandar ele para Herodes, porque essa é a jurisdição dele.
Então Herodes conversa com Jesus, faz algumas perguntas, querendo saber, querendo ver quem era esse Jesus, como que ele fazia. E Jesus não faz nenhum show para ele, e ele então começa a zombar de Jesus e manda ele de volta para Pilatos. E aí começa aquele julgamento mercenário, fajuto, mentiroso, aonde eles armam para mentir contra Jesus, para poder pegá-lo em alguma coisa, para poder realmente julgá-lo e levá-lo à morte. Pilatos se vê ali pressionado, ele já não estava agradando muito aos judeus, porque os judeus queriam que ele tomasse uma atitude, e ele sabia que se levassem essa reclamação a Roma, ele seria tirado dali, substituído, e colocado outro no lugar dele. Então, para não desagradar a multidão, ele leva ali Jesus ali diante da multidão e começa a dizer, olha, eu não achei crime nenhum nele, mas o povo dizia, não, tem que crucificar. E como era costume, na época da Páscoa, soltar um prisioneiro, e ali havia o prisioneiro, Barrabás, então eles começam a dizer, solta Barrabás e vamos prender e crucificar Jesus. Pilatos é avisado pela sua esposa, ela diz para ele, olha, eu tive um pesadelo com ele, não se meta com ele que isso não vai dar certo, vai dar ruim esse negócio aí. E ele não ouve o povo, e ele diz, bom, eu não tenho nada para condená-lo, mas o povo insiste e gritavam ali, crucificam, crucificam, crucificam. Então ele cede e leva Jesus a ser crucificado. Ali mesmo eles começam a preparar Jesus, tiram as suas vestes, colocam a coroa de espinho, dão uma vara para ele e colocam a cruz sobre Jesus. Como eu falei, na época, o costume era que se colocava a trave horizontal da cruz sobre o ombro daquele que seria crucificado. E a parte vertical, ela já ficava no local esperando ali a ele chegar. Aqui nós cremos que talvez tenham dado a Jesus, né, essa incumbência diferente, né, porque tudo com Jesus foi diferente, e talvez ele tenha carregado realmente a cruz. Quando partem, ali ele começa, então, aquilo que a gente conhece como Via Dolorosa, Via Crucis, né, que é o caminho que ele percorre desde ali dali onde ele estava sendo julgado, que era na pretoria, chama. Então, seria a fortaleza de Antônia. E ali, então, eles partem rumo ao Gólgota. Como eu falei para vocês, né, lá em Israel, quem for para lá ou for estudar, vocês vão encontrar duas possibilidades de onde foi realmente que Jesus foi crucificado. Então, existem dois locais onde uma corrente diz que foi num lugar, outra corrente diz que foi no outro, e nós não temos, como eu falei, evidências que confirmem exatamente aonde foi. Então, como eu falei para os irmãos, quando você vai em algum lugar em Israel e eles dizem, olha, aqui aconteceu tal coisa, e é alguém de lá, que vive lá, que é alguém que sério, e ele disser isso é porque já houve muitos estudos, arqueólogos, cientistas analisaram e chegaram à conclusão de que realmente aquele era o local. Então, como eu falei para vocês, Monte das Oliveiras, o Getsemane, então tudo isso são lugares evidentes, porque o Monte das Oliveiras não vai sair do lugar.
O Monte Moriá não vai sair do lugar. Ali onde tem o Muro das Lamentações, ali nós sabemos que ali era o templo. Aquele muro não é do primeiro templo, mas é ali. Então, essas evidências, não há questionamento. Mas se Jesus foi crucificado ali naquele monte ou no outro, se ali onde Gideão levou os soldados para beber água é naquele lugar que eles levam a gente para conhecer ou não, se Jesus foi sepultado a 2 lugares, como eu falei, Jardim do Túmulo e lá no Santo Sepulcro. Então, há 2 lugares que dizem que foi ali que Jesus foi sepultado. Por quê? Porque não se tem a evidência exata de onde foi. Então, tem coisas que nós achamos que foi no lugar, tem coisas que achamos que foi no outro, e tem coisas que temos certeza aonde foi. Então, essa via crucis, essa via dolorosa que lá está, uma parte dela, com certeza, foi por onde Jesus passou. De um determinado ponto em diante, ela se divide em 2, uma vai para o Jardim do Túmulo e a outra segue onde eu falei agora, Jardim do Túmulo, Santo Sepulcro. Então, no Santo Sepulcro tem ali uma pedra que dizem que foi ali que colocaram o corpo de Jesus para prepará-lo. Depois tem um outro lugar que diz que é ali onde foi o túmulo, né? O túmulo não é como a gente imagina hoje, né? Você vai lá no cemitério do Araçá, tem os túmulos, aquele mausoléu lá não era assim. Era um lugar no chão, uma pedra, uma rocha, e ali era feita uma escavação e aonde se colocavam os corpos. Então, eram buracos nas rochas que poderiam caber 1, 2, 5, 10 corpos, dependendo do local. Então, Jesus sai dali e começa, então, a via dolorosa, a via crucis. E nessa caminhada, ali eles consideram 14 estações. 14 estações por onde Jesus passou. E o que são as estações? Foram fatos que aconteceram nessa caminhada. Então, eu vou ler para vocês podem consultar no Google, isso é muito fácil. Então, está aqui, olha. Então, via sacra. Então, a primeira estação é onde Jesus foi condenado. A segunda estação, quando Jesus carrega as cruzes nas costas e começa a sua caminhada. A terceira estação, quando Jesus cai pela primeira vez. Então, deixa eu chamar a atenção aqui para esse detalhe. Num caminho ali, acho que de 2, 3 quilômetros, os irmãos percebem que é difícil falar, olha, foi aqui que Jesus caiu. Percebe como são subjetivas as considerações? Mas a gente sabe que foi ali. Não sabe se foi 100 metros para trás, 10 metros para frente, 5 metros, mas sabemos que foi ali. Então, a estação, a terceira, é onde Jesus caiu. A quarta é quando ali onde Jesus encontra a sua mãe, e ela diz para João, né? Eis aí a sua mãe, e fala para Maria, eis aí o seu filho. Então, é no local onde encontram. Depois, a outra é onde ele cai, e ali chama, então, um Simão, o Cirineu, que era de Cirineia, e para que ele ajudasse Jesus a carregar aquela cruz. A sexta estação é quando a mulher vai lá e limpa o rosto de Jesus. A sétima estação, quando Jesus cai pela segunda vez. A oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. A nona estação, a terceira queda de Jesus. A 10ª estação, Jesus é despojado de suas vestes. A 11ª, Jesus é pregado na cruz. A 12ª, Jesus morre na cruz. E a 13ª,
Jesus é descido da cruz, e a quarta e última, 14ª e última, onde Jesus foi sepultado. Então, essas são chamadas as 14 estações da Via Crucis. Começa quando ele sai, até quando ele chega e é crucificado e levado para o túmulo onde foi preparado para ele. Então, quando Jesus está ali perante Pilatos, então é feita aquela clamação, desprende, mata, e eles fazem isso. Pilatos, então, ouve o conselho da sua esposa, mas não atende, ouve o conselho do povo, então solta Barrabás e manda prender Jesus. Aí, então, Jesus começa a sua Via Crucis, e ele, então, caminha por aquele estreito ali em Jerusalém, e lá, então, eles vão contando estas 14 estações que são narradas para isso. Deixa eu chamar um pouquinho a atenção para os irmãos, porque a grande maioria dos locais que são considerados ali os locais bíblicos, aonde Jesus morava, onde era a casa de Maria, a casa de Pedro, o templo, tudo que se ouve falar, os templos, principalmente locais aonde tinham evidência de ter acontecido algum fato, normalmente você vai lá, você vai encontrar uma igreja. E normalmente essa igreja é uma igreja ortodoxa, uma igreja católica. Então, se hoje ainda existem alguns lugares preservados que a gente pode visitar e ver e imaginar que ali foi aquele lugar, foi por causa dessas igrejas, da Igreja Católica, da Igreja dos Franciscanos, da Igreja Ortodoxa. Foram eles que foram lá, tomaram conta daquele lugar e ali edificaram uma igreja. Então, nós devemos render, né, graças a eles por ter feito esse trabalho, e hoje a gente poder ir lá e conhecer esse local. Porque talvez, se eles não tivessem feito isso, tudo isso já teria sido destruído na época das invasões ali a Jerusalém. Quando Jesus termina aquela caminhada, chega até o Gólgota, o lugar onde ele ia ser crucificado, os soldados do governador, conduzindo Jesus, reuniram em volta dele e ali tiraram sorte sobre a sua roupa. Isso é para que se cumprisse a palavra que foi dita pelo profeta, que eles lançariam sortes para ficar com a roupa de Jesus. Isso era um costume da época que eles faziam, né? Então, ali despiram Jesus, cobriram com uma capa vermelha, diz a palavra, teceram uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, deram-lhe uma cana, e eles se ajoelhavam diante dele, não por considerá-lo filho de Deus, mas para escarnecer de Jesus, para fazer uma gozação com Jesus. E cuspiram nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça. E depois de feito tudo isso, levaram ele para ser crucificado. Então vejam, meus amados, que foi humilhante ao extremo o que Jesus passou até chegar na consumação da sua morte. Nós, muitas vezes, não temos noção do que Jesus enfrentou, do que ele passou, como ele foi humilhado. E ele suportou tudo isso. E diz a Bíblia, tudo isso por amor de nós. Então, meus amados, é impossível
a gente não reconhecer, não ser grato a Deus por aquilo que Jesus fez por nós, por aquilo que ele se entregou para aquilo, por nós. Então, essa humilhação, tudo isso que ele passou, não há nada que a gente possa dizer e comparar qualquer coisa que a gente venha a sofrer na nossa vida. Então, Jesus, quando ele nos diz que ele nos consola, ele conforta, ele nos anima, ele nos encoraja, porque ele sabe o que nós estamos passando. Por quê? Porque ele já passou por tudo isso e coisas muito piores. Mas ainda assim ele foi até o fim e não negou aquilo que era a sua missão. E nós não podemos negar a nossa missão. Seria como Jesus negar a sua cruz. Então, ele fez por nós para que nós tivéssemos vida e pudéssemos seguir com a nossa missão. Porque ele sabe que é difícil, ele sabe que seria muito difícil para nós. Mas, mesmo assim, ele foi até o fim e ele seguiu cumprindo os planos de Deus para a nossa vida. Então, quando ele está ali na cruz, colocam Jesus naquela cruz, e ali colocam, ali em cima da sua cabeça, uma escrita, uma placa, talvez escrito: "Este é o Jesus, o Rei dos Judeus". Então, vejam que, querendo humilhá-lo, querendo fazer uma acusação, sendo irônicos, eles estavam escrevendo a maior verdade que eles podiam escrever e confessar. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E graças a Deus, não só dos judeus, mas também dos gentios, quando ele abriu a porta para nós, para que nós tivéssemos acesso ao trono de Deus. E ali ele foi crucificado junto de 2 ladrões e salteadores, diz a palavra, e esses 2 ali, um à direita e um à esquerda, né? E como eu falei, talvez naquele momento a gente podia se lembrar ali dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, quando pediram para Jesus para estar um à direita e outro à esquerda de Jesus. E Jesus disse: olha, isso daí compete ao Pai. Isso não sou eu que vou colocar. E ele podia até ter dizendo: tá bom, vamos lá para a cruz, você fica numa da direita, você na da esquerda, se vocês estão dispostos mesmo, vamos lá. Eu pergunto, será que eles iriam? Eles queriam tanto ficar um à direita, outro à esquerda de Jesus, né? E aqueles 2 ladrões tiveram essa oportunidade. E ali na cruz, um deles blasfema, fala coisas para Jesus: tu que destróis o templo em 3 dias, reedifica, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, escarnecendo, diz: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e queremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, e eles estavam crucificados. Então vejam, meus irmãos, eles estão citando a palavra de Deus. Eles estão citando aquilo que Jesus disse. E eles não creram naquilo que Jesus falou. Eles não acreditaram. Naquele momento em que Jesus está ali naquela cruz, todos os seus discípulos, menos João, sumiram. Por quê? Porque eles criam que Jesus ia ser o libertador deles. Jesus tinha vindo para libertá-los, mas do quê? Do poder de Roma. E não era isso que Jesus estava falando. Quando Jesus disse: olha, destruirei esse templo, em 3 dias eu reerguirei, eles estavam olhando para o templo.
para paredes, para a construção. Mas Jesus não estava falando daquele templo, ele estava falando dele, o seu templo, que ele seria destruído, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria de uma nova maneira. Então, eles não entenderam o que Jesus falava, não creram no que Jesus falava. Então, isso foi fato de que ele realmente, tudo aquilo que foi profetizado aconteceu realmente e foi ali confirmado. E aí, então, Jesus é crucificado e diz a palavra, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta, meus irmãos, eles contavam o dia a partir das 6 horas da manhã, 6 horas, então a hora sexta, meio-dia. E diz que até a hora nona, às 3 horas da tarde, então houve trevas sobre toda a terra. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. E Deus meu, por que me desamparaste? Então, quem estava falando ali? Jesus, homem. Ele era homem e ele era Deus. Naquele momento, ele estava sobre ele o pecado da humanidade. Ele não estava mais ali como o Filho de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Ele foi, naquela hora, separado de Deus. Assim como nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E ele, então, sente o peso desse pecado que era nosso, que estava sobre ele. Então, ele profere essa palavra. Por quê? Naquela hora, ele se sente realmente desamparado. Ele se sente abandonado. Porque Deus havia deixado. Porque era preciso que acontecesse isso. Porque ele ainda não havia derramado sangue. O sangue é que faz a remissão do pecado. Então, até aquele momento, Jesus estava com o pecado de toda a humanidade sobre ele, separado de Deus e sentindo o peso sobre ele desse pecado que veio sobre ele. Quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, na língua, eu acredito que isso aqui deve ser hebraico, aramaico, alguma coisa assim. Como ele fala Eli, Eli, então eles acham, ele está chamando por Elias. Então veja que como a mente de quem não está focado com o coração em Deus. Muitas vezes, amados, nós interpretamos textos da Bíblia de forma errada, porque não estamos focados e não estamos sendo revelados pelo Espírito de Deus. Por isso que é muito importante, quando você vai ler a Bíblia, orar antes de ler e pedir a Deus, como Paulo orou, Senhor, dá a eles o espírito de revelação e sabedoria. Se nós não temos o Espírito de Deus para nos trazer a revelação da palavra, nós podemos fazer uma interpretação errada da palavra. Então, nós temos que ter entendimento daquilo que está sendo dito. Jesus estava falando na língua deles. Não estava falando em outra língua. Estava falando na língua deles. Mas o coração deles estava longe. E hoje isso acontece. Muitos leem a Bíblia e entendem de forma errada. Quantas pessoas distorcem aquilo que está escrito na palavra à sua conveniência. Leem e adaptam para a sua conveniência, ao invés de adaptar a sua vida àquilo que a palavra está dizendo. Então, eles entenderam, interpretaram errado isso. E um deles logo tomou uma esponja e bebeu em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber,
E os outros disseram, deixa isso, vamos ver se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Naquela hora, meus amados irmãos, os nossos pecados morreram com Jesus. O pecado da humanidade foi enterrado ali, foi morto com Jesus. Então, aqui dizia isso que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Olha, quem conhece ali já viu, né? O templo ele tinha várias seções. As seções lá do lado de fora, onde ficavam os gentios, a seção onde ficavam as mulheres, a seção onde ficavam os homens, a seção onde ficavam os sacerdotes, e o Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E nessa divisão onde ficava o Santo dos Santos, havia um véu, uma cortina, que separava aquele lugar. E o sacerdote só podia entrar uma vez por ano, ali naquele lugar, e ele tinha que se consagrar para entrar naquele lugar. Ninguém mais podia entrar. E ainda assim, ele entrava com uma veste, com sinos na orla do seu vestido, uma corda amarrada nas suas pernas, e ele entrava para levar os pecados de todo o povo ali no altar de Deus. O que tinha do lado de lá? A Arca da Aliança, com a vara de Arão e o livro da lei. Era isso que tinha. Então, ninguém tinha acesso. Então, quando a Bíblia diz que naquele momento o véu se rasgou, e ele faz uma observação que é importante a gente olhar. Ele diz, se rasgou de alto a baixo. Porque se ele falasse de baixo para cima, alguém podia dizer, não, foram lá e rasgaram. Mas não, o véu não se rasgou de baixo para cima. Ele se rasgou de alto para baixo. Ou seja, aquela abertura do véu, quando o Senhor abre o acesso nosso a Deus, é Deus quem abre o véu e não nós que abrimos. Nós não podemos, não tínhamos esse poder de abrir e entrar. Era preciso que Deus abrisse o véu e nos permitisse entrar no Santo dos Santos para adorar a Deus. Então vejam que coisa maravilhosa que aconteceu naquele momento, meus amados. Então, ali é que nós tivemos acesso ao Pai, acesso a Deus. Quando a gente fala hoje, entrar na sala do trono, é você se chegar a Deus, sem precisar pedir para ninguém, sem intermediários, a não ser quem? Jesus Cristo. Ele é o único intermediário, intercessor entre nós e Deus. Por isso que nós não podemos colocar nada e nem ninguém entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos do que dormiam foram ressuscitados. Eu não vou entrar nesse texto, porque eu não estudei isso a fundo, mas em algumas traduções, a palavra ressuscitado diz, foram levantados. Então, isso cabe um estudo todo em particular daqui, que não vou entrar nisso agora. E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E aqui vocês vão ver que cidade santa está com letra maiúscula. Então, é um lugar, que isso a gente precisa estudar para falar.
E o centurião e os que estavam com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. Então, aquilo que foi visível a todos. Não foi um fato isolado ali, só para aqueles que estavam ali. Não, isso todo mundo viu. Todo mundo presenciou esse fato maravilhoso, esse terremoto que aconteceu e assustou a todos. E os soldados que estavam ali, junto de Jesus, ali aqueles que participaram ali daquele momento, e muitas mulheres que tinham seguido a Jesus, disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vocês lembram que Jesus falou lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus fala isso, meus amados, ele está dando oportunidade a todos, inclusive aqueles que o sacrificaram, inclusive esses soldados que levaram ele para a cruz, inclusive aqueles que o condenaram mentindo. Ele não morreu só para alguns. A oportunidade que Deus abriu é para todos aqueles que creem e confessarem e se arrependerem. Ou na ordem, se arrependerem e confessarem. Então, aqui, queridos, quando esses soldados proferem essa frase, verdadeiramente, este era o Filho de Deus, isso aqui quer mostrar que, para eles também, Jesus morreu naquela cruz. Para eles também o véu foi rasgado. Para eles também Jesus deu a oportunidade de naquela hora se arrependerem e confessarem. Então, nós não podemos dizer, esse aqui não tem mais jeito. Esse aqui não vou pregar. Esse aqui eu não vou nem falar. Muitas vezes nós nos omitimos de falar porque julgamos as pessoas. Mas veja que Jesus não julgou, não condenou, antes que todos tivessem a oportunidade de confessar o seu nome. Então, meus amados, Jesus cumpriu com o seu propósito, com o plano de Deus, com o projeto de Deus, com aquilo que Deus havia estabelecido desde lá do princípio. Quando ele diz que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, quando ele diz para Eva que a tua semente iria eliminar a outra semente. Então, a sua semente, ele diz. Então, ali, o plano de Deus já estava traçado. Ali, Deus já tinha um propósito de restaurar a humanidade. Quando ele pede a Abraão, Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Ali ele já estava preparando a humanidade para compreender que era necessário que o filho fosse sacrificado por nós. Mas não era o filho de Abraão, era um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que como as coisas se encaixam, como os planos de Deus são perfeitos, tudo é amarrado e Deus vai mostrando e revelando a forma como ele age, a maneira como ele planeja, como as coisas vão se encaixando. Todas as profecias do Velho Testamento se cumprem aqui, nesse ponto. Todas as profecias do livro de Isaías, livro de Daniel, tudo converge para essa hora, para esse momento, aonde eles apontam para o Messias, aquele que haveria de salvar o mundo. Então, meus amados, nós não temos como ter dúvidas ou levantar qualquer questionamento quanto
ao plano de Deus, o projeto de Deus. Ele é perfeito e é maravilhoso. E ele tem todos os seus percalços durante o caminho para que mostre para nós que as dificuldades existem, mas elas não nos impedem de chegar ao final do projeto de Deus. Por isso, nós não podemos desistir no meio do caminho. Jesus não desistiu. Jesus não voltou para trás. Jesus não foi, disse, olha, eu vou largar a mão, deixa eles com o seu pecado. Não. E nós também não podemos desistir dos nossos propósitos. Aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, para a tua vida, é para ser levado até o fim. Porque Jesus deu a sua vida por nós. Então, agora, aqui na cruz, o que acontece? Ele vai ser sacrificado, crucificado. E ele vai morrer, porque era necessário que ele morresse. Mas veja que coisa interessante, eles colocam Jesus na cruz, dão o vinho para ele tomar, ele não toma, e ele então, quando eles veem que Jesus estava ali naquela cruz, eles dizem, bom, agora está tudo acabado. Jesus mesmo disse, está consumado. Talvez eles acharam, bom, acabou, agora não tem mais jeito. O inferno deve ter soltado rojões. Satanás deve ter feito a maior festa no inferno, dizendo, vencemos. Mas ele mal sabia que isso ainda era sexta-feira, mas o domingo haveria de chegar, quando tudo iria dar uma reviravolta, quando Jesus iria ressuscitar. Então, nós vamos parar por aqui, vamos deixar amanhã para finalizar com a morte e o sepultamento de Jesus e a sua ressurreição. Então, leiam, queridos, leiam essa história, sabe? Amanhã, ou quarta-feira, 20h30, hein? Ontem no culto eu falei 20 horas, mas é 20h30. Ou falei 20h30, tinha falado 20 horas, não sei. É 20h30. Vamos fazer consciente o que vamos fazer. Muitos ainda estão celebrando a Páscoa dos judeus, a morte dos primogênitos, saída do Egito. Não. Nós estamos celebrando a nossa Páscoa. E a Bíblia diz, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. O que significa isso? Ele morreu e nos deu vida. Passamos da morte do pecado para a vida eterna. É isso que nós temos que ter consciência do que nós estamos celebrando. Então, leiam isso com calma, viu? Estudem a palavra de Deus, se atenham aos detalhes que estão narrados aqui, coisas importantes, viu? Se você tem uma Bíblia de estudo, leia os comentários, para que você entenda o que é esse fato que nós estamos celebrando. O que é que nós estamos celebrando? Jesus disse, fazei em memória de mim. Não é em memória lá do deserto, do Moisés, do anjo, da morte, do faraó. Não. Fazer isto em memória de mim, Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. É Ele que nos proporcionou a passagem, Pessá, da morte para a vida e vida eterna. Amém? Amém. Pode abrir o microfone, quem quiser complementar, falar da sua opinião, sugestão, se tem algum estudo que estudou mais do que eu, tem alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Se tiver alguma coisa para perguntar, pergunte. O Everton está aí para responder, o Alex, e aí o Marco, está cheio de...
Paz do Senhor a todos aí. Desculpa o atraso. Tudo bem, então tá valendo. Tá em tempo. Algum comentário, meus amados? Nada? Ninguém? Não. Nem acrescentar, nem perguntar nada? Foi bem claro. Foi tão bem explicado. Ou ninguém entendeu nada, ou entendeu tudo. Só tem essas duas conclusões. Então, entendemos tudo. Que bom. Que bom. Amém, meus amados. Então é isso, queridos. Então, na quarta-feira, aqui está cheirando pão aqui em casa. Aqui. Então, deixa eu avisar minha mulher para não deixar queimar lá. Deixa eu comer pão antes de dormir. Então, sugiro que os irmãos façam o teste amanhã, como o pãozinho à noite. Para quarta-feira dá tudo certo. Coloque, arrume a sua mesa. Tire uma foto com você sentado na mesa. Mande, se possível, antes de começar até o culto. Mande no grupo da igreja. E na quarta-feira, 8h20, 8h30, nós vamos iniciar o louvor, né? E depois teremos uma palavra rápida. E então partiremos para a ministração da ceia. Eu vou fazer direto lá da igreja, né? Ao vivo, para que a gente possa fazer todos ao mesmo tempo e participar dessa bênção. Amém? Amém. 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 Então tá bom, já que ninguém tem nada para falar, vamos orar e vamos encerrar. Amém? Amém. Quem que está aqui? É a Andréia que está aí? Andréia ou é o Ricardo? Os dois. Os dois. Agora que eu vi que estão os dois aí, um de cada lado. Muito bom. Bem-vindos. Cleuci, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Bom, o resto já estava todo mundo aí, né? Então, amém, irmãos. Vamos orar e vamos encerrar. Vamos pedir para o Senhor nos abençoar. E então, hoje, à meia-noite, meus amados, nós tivemos uma reunião com os pastores das igrejas do Ministério de Pinheiros e combinamos de hoje à meia-noite, todas as igrejas estarão orando, né? Pedindo ao Senhor que nos dê realmente discernimento, sabedoria. A Bíblia diz para ninguém tomar a Páscoa indignamente. Se alguém tem algo que precisa ser aí resolvido, resolva. Faça as pazes com quem tem que fazer. Se desvencilhe das lutas, dos problemas aí que você pode fazer. E que a gente possa realmente apresentar ao Senhor de mãos limpas e coração limpo, né? Nós vamos ter uma oferta alçada, como nós sempre fazemos na Páscoa, no aniversário e na passagem do ano. E, então, vamos poder aí participar também com a nossa oferta, uma oferta voluntária, é uma oferta alçada, ela como era feito lá nas festas que eles celebravam, eles levavam uma oferta alçada ao Senhor, e assim como nós vamos fazer uma festa ao Senhor, nós também vamos trazer uma oferta alçada ao Senhor. Amém? Amém. Irmã Lúcia, agora a família vai orar aqui. Você pode orar para a gente encerrar? Eu, pastor. Eu, a senhora mesmo. Eu já disse. Tudo bem. É para encerrar? Isso. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Tem, Senhor, nos abençoado, Senhor. Tu tens, Senhor, nos dado, Senhor, a porção que nós necessitamos, Senhor. Pai, como é bom a gente ouvir a palavra, Senhor.
Como é bom a gente aprender mais e mais de Ti, Senhor. Ó Santo de Israel, venha, Senhor Deus, em nosso auxílio, Senhor, em nosso socorro, Pai. Porque Tu és socorro bem presente, Senhor. Ó Pai, abençoa cada um de nós, Senhor. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. A todo instante, Senhor, eu sei que Tu está conosco, Pai. Por isso eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, por essa reunião tão gostosa, Senhor. Ó Paizinho querido, eu peço perdão, Senhor, porque eu podia participar muitas e muitas vezes, Senhor, mas eu não tenho participado, Senhor. Me ajuda, Senhor, para que eu possa, Senhor Deus, entrar nas reuniões, Senhor, participar junto com os irmãos, Senhor, porque Tu diz na palavra quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Senhor. Por isso, Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Quero te pedir, Senhor, por cada um de nós aqui, Senhor, presente, Senhor. Cada família representada aqui agora, Senhor. E, Senhor Deus, cada um de nós sejamos, Senhor, abençoados por Ti, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos lares, dos nossos filhos, Senhor Deus. Guarda-nos, Senhor, sobre a Tua proteção, Pai. Dá, Senhor, o livramento, Senhor, a libertação que cada um de nós precisamos, Senhor. Ó Paizinho querido, eu quero te pedir, Senhor, também agora neste momento, Senhor, pelo nosso país, Senhor. O Senhor visite, Senhor, o nosso país, Senhor, o povo brasileiro, Senhor, assopra sobre o nosso país, Senhor, para que esse vírus seja destruído, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós pedimos, Senhor. E te peço também, Paizinho querido, pelos hospitais, Senhor, todos os hospitais, Senhor, do nosso Brasil, Senhor, do nosso país, Senhor, e também, Senhor, do mundo todo, Senhor, de todos os países deste mundo, Senhor, porque tudo é Teu, Senhor, tudo te pertence, Pai, foi Tu que fizeste, Senhor. E o Senhor pode, Senhor Deus, todas as coisas, Senhor, porque tudo é Teu, Pai. Então, nós te pedimos agora, Senhor, nesse instante, Senhor, visita, Senhor, cada país, Senhor, e assopra, Pai, assopra no nosso Brasil, Senhor, para que esses vírus sejam destruídos em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E nós te pedimos agora também, Senhor, que o Senhor nos despede, Senhor Deus, que nos abençoe, Senhor, e nos guarde, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, e te agradeço, Pai. E te peço, Senhor, agradeço pelo pastor Ricardo, Senhor, porque o Senhor tem abençoado ele muito, Senhor Deus. A palavra, Senhor, que ele traz, Senhor, é uma bênção, Senhor. Não só ele, mas todos os pastores da nossa igreja, Senhor. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, em especial, Senhor, por cada pastor, Senhor, guarda-o, Senhor, sobre a Tua proteção. Te peço, te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, meus amados. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Até meia-noite, se Deus quiser. E amanhã voltamos às 20 horas, tá bem? Paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau. Senhor. Senhor.